Você deve estar estranhando aí esse espaço, né? Não é muito habitual do nosso estúdio aqui do Alto Estilo. É que a gente teve o privilégio de ter o convite de gravar essa entrevista no estúdio do Portal A Rede. E, claro, um prazer aqui conversar com o Eloir Rodrigues, jornalista, diretor do Jornal da Manhã, Portal A Rede, e alguém que sabe muito da cidade. Eloir, nossos bate-papos são sempre uma alegria. Seja bem-vindo ao programa Alto Estilo e muito obrigada pelo empréstimo aí da tua casa. Então, Ana, eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez está se tornando tradição essa entrevista nossa aí de fim de ano, de avaliação das coisas, do cenário político e tal. Seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios e eu agradeço mais uma vez o convite para participar do programa. É que a gente sempre, jornalista, tem tudo que a gente conta e muita coisa que a gente não conta, né? Exato, aí quando a gente se encontra os dois, acaba contando tudo, né? A gente e tem papo, né? Tem, a gente é meio fofoqueiro por profissão. E assim... a gente estuda para isso, né? Exatamente, é sindicalizado, autorizado pela Constituição a ser fofoqueiro. Mas é sempre a fofoca do bem, né? Sim, sempre, sempre. E assim, uma coisa bacana, porque nós tivemos um ano, até antes da gente começar essa análise política, nós tivemos um ano desafiador pro jornalismo em nível nacional com essa medida aí, essa medida provisória 905, que tira a nossa obrigatoriedade do registro profissional. Isso pode comprometer a qualidade da informação e a própria democracia, né, Eloir? Veja, a questão do diploma ela é muito polêmica e tal, né? Eu até acredito assim que o bom profissional, ele tem que buscar. Às vezes ele pode até começar como um aprendiz e tal, mas o bom profissional ele tem que buscar a qualificação, né? Tem que buscar o diploma. A gente vê também, aí falando como empresário até, que no nosso caso a gente sempre busca cumprir aquilo que determina a legislação em relação aos estagiários, em relação à não contratação de profissionais que não são diplomados, né? Mas aí até fica uma crítica também ao sindicato. O sindicato muitas vezes ele foca demais as empresas de médio e grande porte, que são o foco do sindicato, mas deixam para trás, ignoram, fazem vistas grossas a vários outros segmentos, né? Então você tem aí vários outros veículos que aí você tem profissionais, né, que geram uma concorrência desleal, fazem uma produção de um jornalismo precário, né? Exatamente. E que muitas vezes o bom profissional acaba tendo uma imagem prejudicada, né, por conta desses maus profissionais. E aí que fica uma crítica também para o sindicato, né, porque quem é sindicalizado como eu tem o direito de cobrar. Exatamente. E eu acho que o sindicato deveria agir de uma forma mais rigorosa em relação a esses profissionais que não são diplomados, atuam no mercado, geram uma concorrência desleal e uma precarização do jornalismo, né? Aqui em Ponta Grossa mesmo, se nós formos fazer uma peneira em todos os veículos de comunicação, a gente vai ver que poucos, né, cumprem integralmente o que exige a legislação. Então, assim, acho que tão importante quanto a gente exigir que o diploma seja obrigatório, é importante que o sindicato também faça parte dele e fiscalize as empresas, né? Porque isso também gera uma precarização do jornalismo. E aí você vai para a onda, porque com essa democratização através das redes sociais, aí você tem a onda da tal das fake news que destrói uma reputação ou constrói uma reputação, às vezes, de quem não merece uma reputação tão boa, né? Exatamente, porque hoje, assim, com as redes sociais, todo mundo é produtor de conteúdo, né? Mas nem todo mundo é jornalista, exatamente. Nem todo mundo faz jornalismo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o portal, a Rede. A Rede, hoje, nós temos em torno de quase 1,5 milhão de pessoas diferentes que passam pelo portal, só pelo portal, que acessam lá www.arrede.info. Isso fora a audiência que a gente tem nas redes sociais. Através do Facebook, a gente tem um alcance de aproximadamente 1.800.000 pessoas por mês. Nós temos mais de 60 grupos de notícias no WhatsApp. No Instagram, a gente tem um alcance de quase 800.000 impressões por semana. Fora o jornal impresso, né? Então, assim, a gente tem uma audiência grande. Agora, o que nos diferencia em relação aos outros? Hoje qualquer um pode montar um sitezinho aqui, pegar uma câmera, fazer uma transmissão ao vivo e falar que é um portal de notícias, né? Mas o que diferencia?
E aí, eu acho que o público também tem que fazer essa diferenciação, porque precisa analisar quem que está por trás dessa notícia, né? Quem são as pessoas? Quem que é o jornalista responsável? Se houver alguma informação errada, quem que vai responder por isso, né? Porque isso tudo implica na qualidade da notícia que ele está consumindo. Então, também não adianta só ficar reclamando, fake news, mas quem dá margem para esses fake news, né, é o próprio público, quando dá audiência para esse tipo de notícia, né? Então, a rede, por exemplo, ela vem de um processo, é a mesma equipe, né, que vem lá do Jornal da Manhã, são 65 anos de história, o Jornal da Manhã. Nós temos jornalista responsável, tem o telefone, tem o e-mail, tem o contato. Agora, muitos portais, blogs, enfim, canais de notícias na internet que não têm identidade nenhuma, não tem credibilidade nenhuma, mas que vêm buscando audiência, buscando cliques para buscar faturamento fácil, né? E as pessoas adoram acreditar nas coisas mais esquisitas e nós estamos com isso vendo a volta do sarampo. Gente, eu acho um absurdo que tenha gente morrendo de sarampo no Brasil por conta de fake news, né? Exato. Quer dizer, é uma doença que nós tínhamos erradicado. Agora, daqui a pouco, nós vamos começar com pólio, com outras, porque aí não vamos vacinar as crianças, porque a vacinação dá problema. A questão do fake news, ela realmente é muito grave. Grave, né? Hoje, grave. Pelas redes sociais, nós elegemos presidente da República, né? Nós acreditamos, damos crédito à volta do sarampo, enfim, então o público também tem que... Não adianta só culpar também os produtores, mas o público dá margem a isso, né? E às vezes quer acreditar nisso. Então, é importante que também, por isso que a gente tem, aqui no Jornal da Manhã, no Portal Rede, a gente tem um projeto que já está caminhando agora para 13 anos, que é o Vamos Ler Geração Digital. A gente estava falando aqui, eu estava pensando nisso, que nesse ano, por exemplo, a gente trabalhou com ele em 8 municípios, né, envolvendo mais de 5 mil alunos. E a gente busca trabalhar justamente isso, educação, comunicação, novas tecnologias e mídias digitais, com uma perspectiva muito focada na questão de desenvolver o senso crítico dessa nova geração. Né? E uma geração que, diferente da gente, já nasce nesse novo cenário digital. Então, você pega lá a criança de 1 ano, 2 anos, já está no celular ali, às vezes sabe mexer nessas ferramentas melhor que a gente, né? Então, assim, o nosso objetivo principal com o projeto nas escolas é desenvolver senso crítico, mostrar que o digital, o meio digital, a internet, ela tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Ou tem um lado ruim, também tem um lado bom, né? Então, tudo vai de como a gente sabe aproveitar essas ferramentas, né? E isso eu acho que serve para o público em geral, né? Que a gente está falando aqui, porque o público em geral também tem que ter senso crítico, tem que saber questionar, tem que saber, primeira coisa, saber quem é o emissor daquele conteúdo. É alguém que simplesmente está ali pela internet, um usuário do Facebook, um usuário do Instagram, de alguma rede social, ou é alguma empresa produtora de conteúdo, uma empresa jornalística, com um jornalista responsável, alguém que responda por aquele conteúdo, né? Então, esse filtro, esse senso crítico, por parte do público, também é muito importante. E nesse sentido, né, Eloy, essa questão dessa credibilidade é que, na minha avaliação, por favor, me corrija se eu estiver errada, está garantindo a continuidade do jornal impresso, né? Porque é mais um ano que o jornal impresso está aí, porque todo ano todo mundo vaticina a morte dele. Não, desse ano o jornal impresso não passa. E continua, e continua. E ó, o Jornal da Manhã aí, 65 anos. 65. E continua. E você não está pensando em assassinar ele tão cedo, né? Não, o Jornal da Manhã, ele tem... O jornal impresso como um todo, eu acho que ele vem num avanço, né, cronológico ali. Eu acredito, assim, há uns 6, 7 anos, principalmente, quando a internet começou a despontar, ela, naturalmente, ela abocanhou um espaço que havia não só do impresso, mas da TV aberta, do rádio, né, do jornal e de outras mídias. Então, na medida em que surge uma nova mídia, ela ocupa um espaço e reduz o espaço dos outros. Então, hoje, o público da TV aberta é bem menor, né? O público do rádio é menor, porque você tem vários outros apps, aplicativos,
as outras opções tecnológicas, que você não precisa mais ficar sentado na frente da televisão naquele horário para assistir aquele programa. Você vai assistir a hora que você quiser, né? E o impresso, ele encontrou o público dele também. Houve uma redução desse público, né? Mas ele, um diferencial, no caso do impresso em particular, é que ele é um público bastante diferenciado. Então, quem que lê o jornal impresso? É um público qualificado, né? É o formador de opinião, é o cara de maior poder aquisitivo, é um público mais maduro, né? Então, e o jornal ele ainda guarda aquele caráter documental, né? De seriedade, de credibilidade, né? Então, o Jornal da Manhã tem uma história de 65 anos e guarda, talvez seja de mais importante no veículo de comunicação, que é a credibilidade, né? E essa credibilidade que o jornal emprestou para a rede lá no começo, né? A rede está completando agora, ela é de 2013, 6 anos. Nossa, como passa no ar, né? E parece que é mais, inclusive, né? Tanto tempo. Mas assim, a rede ela cresceu de uma forma muito rápida. Primeiro, porque ela surfou nesse crescimento da internet. Apesar de a gente ter lançado o portal em 2013, a gente já trabalhava nessa ideia há um bom tempo. Então, e eu acredito que a gente acertou muito na fórmula. Exatamente. Então, ela nasce, a rede, sustentada nessa questão da credibilidade do Jornal da Manhã, porque quando nós apresentamos a rede, todo mundo sabia quem eram as pessoas que faziam a rede, né? Que fazem a rede, que são as mesmas pessoas do Jornal da Manhã. E a fórmula dela, né? Que é trabalhar justamente essa questão do digital, com a informação na hora que ela acontece, né? Em tempo real, 7 dias por semana, né? 30 dias por mês, 24 horas por dia. Né? Então, toda hora a notícia, na medida que ela acontece, com foto, vídeo, explorando esse novo momento da informação. Essa agilidade que você pega ali do rádio, por exemplo, que era uma característica, mas que você vem acrescido da imagem para mostrar que realmente, quer dizer, não é aquela coisa. A gente estava comentando esses dias ainda sobre ouvir futebol, né, pelo rádio ou assistir pela TV com imagem e tal, que o rádio tem muito do viés de quem está ali apresentando. Quer dizer, o cara diz, oi, nossa, passou colado na trave, às vezes passou a metros, né, mas é aquela... E aí quando você vem com essa cobertura da rede, com a imagem ao vivo, com tudo, a pessoa chega nessa credibilidade, né? E tem mais um fator, Ana, que é um diferencial também da internet, do meio digital, caso a rede, que é a interação com o público, né? Porque o portal ele permite a interação na hora. A pessoa entra ali, já comenta, já interage, já tem resposta, né, com a live, seja uma live, seja uma matéria. Então, isso tanto através do portal diretamente, quanto dos outros canais de redes sociais. Então, essa interação em tempo real é muito interessante, né, no meio digital. Bom, para você ter uma ideia, a gente já passou o bloco inteiro e ainda não fez a análise política, que era o nosso assunto principal. Então, antes da gente ir para o intervalo, que eu quero te convidar para mais um bloco. Nós vamos não conseguimos fazer uma análise, então a gente faz só assim, rapidinho. Você lembra qual foi a melhor e a pior notícia, a melhor e a pior manchete do Jornal da Manhã desse ano? Você me pegou, Ana. São tantas... É tanta coisa que a gente... Tanta coisa, né, que a gente não... Nossa. A gente teve tanta notícia boa e tanta notícia ruim, né? Notícia ruim não falta, né? Não, tragédias e mais... A cidade tá mais violenta, tá mais, né? Mais tragédias, né? E... Puxa, eu tenho que pensar aqui, mas nós tivemos tanta tragédia aí no cenário artístico, cenário esportivo, né? Acidentes, tanta coisa ruim assim que fica difícil você enumerar, né? Escolher uma em particular. Coisas boas, também tanta coisa boa na cidade, no país, avanço, né? Tanto avanço, tanta descoberta. O que poderia te dizer ali? Coisas ruins. Nós tivemos um acidente agora, né? Que essa semana aqui, com 5 pessoas ali. Né? Uma coisa... aí você tem outras situações ali com mortes de criança, tragédias. Você vê no Rio de Janeiro aquele episódio, né? No baile funk lá, várias pessoas mortas ali. Eu acho que esse do Rio de Janeiro retrata bem um momento que o país vive, sabe? Que você vê a questão da truculência,
Você pega ali a questão da discriminação em relação às classes sociais, porque você vê que esse tratamento que a polícia deu no Rio de Janeiro a um baile funk na favela é bem diferente a outros eventos que são realizados em outros espaços, né? De pessoas mais abastadas, principalmente. A polícia não trata gente rica da mesma forma que tratou esse povo ali da favela. Esse episódio também retrata um momento de violência, né? Da truculência, da intransigência das forças policiais. E também um clima que eu acho que que vem inclusive da esfera política, dessa intransigência, sabe? Exatamente. De estímulo à discriminação, da violência, da força do uso da força física para resolver os problemas, né? Então talvez esse episódio do Rio de Janeiro ele retrate bem esse momento que a gente vive, né? Quando se fala em notícia ruim, até pegando um fato que é mais recente, que está na memória do povo, porque tem essas várias facetas, né? Traduz um pouco desse momento aí que a gente vive no país. Complicado, né? Bem complicado. Vamos para o próximo bloco? Vamos para o próximo bloco. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí!